Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. O verso é o verso de número 40. Com a Bíblia aberta, se possível uma caneta na mão, eu queria que você notasse alguns detalhes do texto. Lucas capítulo 8. Eu estou na minha 14ª pregação essa semana, começando desde o domingo passado. Eu fui 2 vezes ao Rio, 2 vezes a Santa Catarina, 1 vez ao Paraná. Estou pela 3ª vez aqui em São Paulo. E amanhã eu vou lá no Capibaribe, no Pernambuco. Vou descer em Recife. Depois nós conversamos sobre isso. É melhor, senão a coisa vai se perdendo aqui. Glória a Jesus. E eu creio que Deus vai fazer muita coisa bonita aqui ainda. Tivemos 3 dias de encontros com jovens aqui. E é tão bonito, a gente saiu daqui ontem à noite com isso aqui lotado, aquele movimento, estacionamento, aquele fervo, né? E aí hoje de manhã cheguei aqui, já estava aqui tudo tomado de novo. Falei, gente, é tão maravilhoso ver o que Deus tem feito. Quando Jesus voltou, verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente, grife essa palavra, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei, de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse, grife isso, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Quando Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Grife isso, sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo. Grife isso, não tenha medo. Tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, marque isso também, ó, não deixou ninguém entrar. Vamos lá, ó, não deixou ninguém entrar. Exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Marca aí, ó. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou, marca isso aí, ó, que lhe dessem de comer. Que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido.
Levante a mão e diga: hoje nós levamos um milagre para casa. Não, isso não é chavão de pregador. O que eu quero é, olhando para esse texto, entender como é que a gente leva milagre para casa. Como é que a gente se modela na vida para ser o tipo de gente que, em vez de levar tragédia, leva milagre. Que, em vez de levar desespero e amargura, leva milagre. Que, em vez de levar medo e incredulidade, leva milagre. Porque eu quero ser do tipo de pai, de marido, que leva milagre para casa. Mais alguém, levante a mão e grita: eu! E vai ser uma conversa de 10 minutos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, leva milagre para casa quem não foi governado pelo orgulho. O orgulho é como mau hálito. Você não percebe, mas com quem você fala, isso impregna a narina do outro. Gente orgulhosa não leva milagre para casa. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso e o soberbo, mas dá muita graça aos humildes. Grita comigo dizendo: humildade acessa a graça. Por que eu pedi para você grifar a palavra dirigente da sinagoga? Dirigente é uma boa palavra traduzida, mas algumas traduções bíblicas usam a palavra principal. Outras traduções bíblicas usam, Exaltino, para essa função de Jairo a palavra príncipe. Dirigente diz a respeito do que ele fazia, dirigia o culto da sinagoga. Mas quando a Bíblia usa a palavra principal e príncipe, está dizendo a respeito da posição e título que ele carregava. Então nós temos alguém que tem o título, a posição, mas que não fica de pé. Não é para ficar de pé. Não fica de pé. Liga para o pastor e pergunta o que tinha no meu café hoje cedo. É que eu dormi em casa, irmão. Aí eu fico feliz quando eu durmo em casa. Piorei. Agora vocês vão ficar me olhando com essa cara, né? Hoje, vamos terminar por aqui, vamos para casa, é melhor. Isso aí, aqui ó, um homem consciente. Fique de pé diante do Senhor. Um homem que tem aquela posição se dobra. A posição não deixou ele em pé, a tradição não deixou ele em pé, a reputação não deixou ele em pé, nem mesmo a teologia que ele tinha deixou ele em pé. Quer levar milagre para casa? Seja do tipo de gente que se dobra. Seja do tipo de gente que se humilha. Seja do tipo de gente que se quebranta. Porque às vezes a gente está deixando que a posição, a tradição, a reputação, a teologia nos torne orgulhosos. Esse homem tinha uma teologia talvez um pouco diferente de Jesus. Esse homem tinha uma posição elevada dentro da comunidade. Esse homem tinha um título valioso que ele carregava. Esse homem tinha uma posição e uma reputação de poder. Mas esse homem se dobra e se lança aos pés de Jesus. Porque quem se dobra e se lança aos pés de Jesus, leva milagre para casa. Diga comigo, onde tem orgulho, milagre não chega. Só para pontuar e ficar bem, 1 de Pedro 5,5, anota e eu leio. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos e sejam todos humildes uns para com os outros. Repete comigo, humildes uns para com os outros.
Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, os exalte. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É também por orgulho que tem gente que não pede socorro, não pede ajuda. Sabe quem leva milagre para casa? Quem combateu o orgulho que tenta brotar dentro de si. Quantos podem dizer amém? Aquela atitude humilde arrastou Jesus com ele. Trouxe Jesus com ele. A cena seguinte, Lucas está sendo bem objetivo aqui. Já é Jesus caminhando. No meio do caminho, pinta aquela mulher que toca no manto de Jesus. Ela não é nosso tema de observação hoje. Que toca no manto de Jesus, a virtude sai e a mulher é instantaneamente curada. Porque cada um tem o seu caminho. Diga comigo, cada um tem um caminho. O Jairo falou assim: Senhor, vem comigo, vai lá, põe a mão na minha filha, cura ela, me ajuda aí. Aquela mulher falou assim: não vou nem falar com ele, eu vou tocar na veste dele, pegar minha bênção e vou embora. Então tem uns que tem que fazer o processo todo. Tem outros que chega lá, resolve e tchau. Mas o que acontece é que o tempo para. E Jesus começa a atender. A multidão comprime, ela toca, ele fala: alguém me tocou e saiu. E de repente, no meio da jornada tem uma mulher curada. E eu faço uma pergunta muito objetiva para você aqui agora. Você quer ser do tipo de gente que leva milagre para casa? Como você reage enquanto uns estão sendo abençoados e você ainda está no seu processo? Como é teu comportamento quando o seu processo está parado e o do outro sai assim, numa canetada? Quando o seu milagre não chega, mas o irmão do nada recebe. Vire para alguém e diga: você ainda é capaz de celebrar vitórias ao seu redor? Porque às vezes a gente está tão sofrido pelo nosso, que a gente já não celebra mais o outro. Sabe quem leva milagre para casa? Quem no meio do caminho aprende a celebrar o milagre do outro, ainda que seu processo esteja parado. Porque o processo dele foi parado para que o milagre de outro aparecesse. É preciso entender que o que você celebra, você atrai. Posso repetir isso? O que você celebra, você atrai. E o que você murmura, você repele. Celebração, atração. Murmuração, rejeição. Na medida em que eu celebro, eu atraio o que eu estou celebrando. Mas na medida que eu murmuro, eu afasto aquilo porque estou murmurando. O reino de Deus é dinâmico. E a gente precisa escolher se a nossa boca, como diz Tiago, vai ser doce ou amarga. Vai ter fruto ou vai ter espinho. Vai ter bênção ou vai ter maldição. Jesus está nos ensinando nessa passagem a celebrar o nosso redor, ainda que seu processo esteja parado. Ainda que a tua cura não tenha chegado, celebra a cura onde ela chegou. Ainda que a tua prosperidade não tenha chegado, celebre a prosperidade onde ela chegou. Ainda que a tua vitória não tenha chegado, celebre a vitória onde ela chegou. Porque esse tipo de gente leva milagre para casa. Se milagres de terceiros acontecem à sua volta, louve a Deus. Se milagres de terceiros
ter a sua volta, alimente sua esperança. Se o dele chegou, o meu vai chegar também. Se milagres acontecem ao seu redor e o seu ainda não, use isso para fortalecer a sua mente. Ele ainda está fazendo conforme a sua vontade. Humildade e gratidão são chaves para uma vida cristã de sucesso. Terceiro, estão comigo? A dinâmica eu estou fazendo bem rápido, você conhece a história, ele começa a andar, para tudo, cura a mulher. Enquanto está ali na cura da mulher, vem alguém da casa e diz assim: a filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Agora ele saiu daquela posição inicial com uma promessa. Jesus vai para curá-la, Jesus vai para... Mas no meio do caminho, a realidade dura vem com um choque. Porque é assim, a gente caminha na fé e a realidade vem nos bater. Sim ou não? A gente caminha na fé e a realidade vem nos bater. Sim ou não? Mas quando a tua realidade chocar com a tua promessa, abrace a tua promessa. Quando a tua realidade bater de frente com a tua promessa, abrace, cuide melhor ainda da tua promessa. Naquela hora e naquele momento, eu imagino que as pernas de Jairo... Mas Jesus, não tenha medo. Continue acreditando. Cata aí no braço de alguém, cata no braço de alguém, mas cata aqui, ó, agora aqui, ó, cata aqui, ó. Cata aí e fala assim: não tenha medo. Continue acreditando. Segura aí, dá uma estruturada nele, dá uma estruturada assim, ó. Põe ele assim, ó, põe ele. Não tenha medo. Às vezes nós estamos em conflito, nossa realidade e nossa fé estão entrando em choque. O Espírito Santo está aqui hoje dizendo para mim e para você: não tenha medo. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Promessas ganham vidas quando são declaradas. Eu tenho promessas sobre os meus filhos, eu tenho promessas sobre a minha casa, eu tenho promessas sobre o meu ministério, eu tenho promessas sobre o meu trabalho, eu tenho promessas sobre a minha família, eu tenho promessas sobre a minha saúde. Eu tenho promessa. Então você tem que entender se a tua boca vai murmurar ou se ela vai celebrar. Quando a realidade dura bater, lembre-se das promessas do Senhor. Eu tenho insistido nesses dias. A gente não tem amuleto, não tem patuá, não tem objeto mágico. A gente só tem uma coisa. A gente só tem uma coisa. Não tem imagem, não tem elemento santo, não tem elemento sacro. A gente só tem uma coisa. É uma palavra para declarar. Não tema, crê somente. E é debaixo dessa palavra que eles seguem até entrar na casa. E quando eles entram na casa, Jesus tem uma expressão. Ele olha para o quadro e diz assim: a menina não está morta, ela dorme. Mas a menina estava morta. O que Jesus fez? Olha para mim. Jesus minimizou o problema. Só vou acordar ela. Jesus não negou a realidade. Mas nas palavras de Jesus o problema diminuiu. Pergunta que eu lhe faço: quando você fala, o problema aumenta ou o problema diminui? Quando você abre a boca, o problema cresce ou o problema reduz?
Quando você senta com a tua esposa para tratar alguma coisa. Quando você chama os teus filhos para resolver alguma coisa que está fora do lugar. O problema cresce ou o problema diminui? Não estou falando de fugir de realidade, doutora. Eu estou falando sobre o ambiente. Você parou para falar sobre a situação. O ambiente fica mais pesado e carregado, ou ele fica mais leve, mais suave? Porque tem gente que tem a capacidade de fazer a coisa ainda ficar pior e mais feia. E tem gente que tem a graça de fazer ficar mais leve e suave. Quem é você? Jesus suavizou o ambiente. Eu vou acordar a menina. Davi disse isso diante. Quem é esse gigante aí? Isso cai fácil. Estava todo mundo desesperado. Jesus na tempestade. O pau quebrando, o vento soprando, o barco virando. E você, vocês estão com medo de quê? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Tem hora, gente, que você não tem que colocar mais gasolina no fogo, mas é aquietar as coisas. Que o Senhor nos batize um espírito de mansidão, de serenidade. Que a gente trate das nossas crises internas e externas, familiares ou não. Que a gente seja do tipo de gente que aquieta o lugar. Fica tranquilo. Está dormindo. Vou acordar. E a Bíblia diz que entrando, sabe, Jesus foi aquietando o lugar. Eu queria falar tanta coisa hoje, estou aqui fazendo o resumo do resumo com vocês. Mas deixa eu te dizer, que as conversas da tua casa suavize o ambiente. Que as músicas que você ouve suavize o ambiente. Que as coisas que você assiste, que os atos que você tem suavize o ambiente. Que você cuide da ambiência da tua casa. Que você crie um ambiente de milagres. No seu gesto e na sua ação. Porque tem gente vivendo tensa demais, estressada demais, rancorosa demais, opressora demais, estúpida demais. Quem está comigo? A casa que viveu o milagre soube quem deixar entrar e quem deixar de fora. A turma ficou para fora e entrou Jesus. Diga comigo, unido com Jesus. O pai e a mãe da menina, diga, unido com a família. E entrou os discípulos, diga comigo, unido com a igreja. Tinha uma unidade ali, com Deus, Jesus, com a família e com a igreja. Essa é uma boa unidade. Se une a Deus. Se une com a tua família. Se une com a tua igreja. Porque é nesses ambientes onde tem Jesus, onde tem família, onde tem igreja, que coisas extraordinárias acontecem. Deus não está preso à igreja, nem está preso à família. Ele pode fazer onde quiser e com quem quiser. Ah, porque eu encontrei gente melhor que minha família. Ah, porque eu tenho amigo no mundo melhor que na igreja. Pode até ser a tua experiência. Mas eu nunca vi um lugar para ter tanto milagre quando se tem família e igreja caminhando junto.
Eu nunca vi uma prosperidade, uma paz, um equilíbrio que seja perene, duradouro, quanto família e igreja caminhando com Jesus. Você pode ter uma experiência, mas os meus mais de 40 anos de fé, deixa eu te dizer, eu tenho visto que caminhar família, igreja e Jesus junto, no longo prazo compensa e compensa muito. Você conhece a história? Meu horário já foi. Jesus toma a menina pela mão, ela fica de pé. E aí ele diz uma palavra maravilhosa para mim: dê-lhe de comer. Sabe por quê? Porque ele faz um milagre, mas quem sustenta esse milagre é você. Ele curou a menina, mas disse assim: agora você sustente a menina. Ele abriu a porta de emprego, agora você cuida desse emprego. Ele te deu a empresa, não te deu? Agora você cuida dessa empresa que ele te deu. Ele te deu o ministério, não te deu? Agora você cuida do ministério que ele te deu. Ele te deu a oportunidade, não te deu? Então agora você vai. Ele te deu uma nova chance de vida. Você infartou e agora você está aqui, ó. Você teve um câncer e você está aqui. Que ele está te dizendo: agora come bonitinho, vai para a academia, cuida das coisas. Eu te curei, mas eu quero que você se sustente. Você chegou aqui quebrado, depressivo, viciado, mulherengo. Você chegou aqui tomado de problema. Ele te libertou, não libertou? Mas ele está dizendo: agora, nutre bem a sua vida, porque você vai ter que mantê-la ao longo do tempo. A menina foi curada, mas agora dá comida para ela, dá refeição para ela, para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela tenha saúde. Está na hora da gente fazer a nutrição dos nossos milagres. Fica de pé. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Quem se sente muito abençoado essa manhã aqui? Feche os teus olhos por um instante. Sustenta aquilo que Deus te deu com boa palavra. Sustenta aquilo que Deus te deu com alegria e celebração. Sustenta aquilo que Deus te deu com uma fé inabalável. E não se deixe vencer ou se perder no meio do orgulho. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Levante a mão do seu irmão e declara comigo: hoje nós, como igreja, juntos levamos Jesus para nossa casa. Todo espírito de morte, incredulidade, enfermidade não resistirá à presença, à fé e a glória de Deus que vai conosco. Quem crê nisso, diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor.